Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo. Quem fala com vocês é o Felipe. E galera, uma coisa que muita gente me pergunta, quer que eu dê a minha opinião aqui. Sempre, toda semana, alguém tá querendo que eu faça um vídeo. Eu resolvi fazer finalmente, assim como o vídeo anterior que eu fiz falando sobre os melhores filmes do Homem-Aranha, né? Qual é o melhor filme do Homem-Aranha? E finalmente falei pra vocês qual que é, na minha opinião, qual que é o meu favorito. Hoje eu vou falar como seria um filme do Homem-Aranha perfeito, como eu acho que o filme do Homem-Aranha deveria ser adaptado, quais são os padrões que ele deveria se encaixar para poder me agradar assim, quase 100% ou 100%. Então vamos lá, o vídeo hoje é bem especulativo e lembrando que é minha opinião, tudo bem? Não, você não precisa concordar comigo, mas para mim o filme do Homem-Aranha, pro meu gosto, seria o que eu vou falar daqui a pouco. Lembrando sempre a vocês de estarem seguindo o Império Aracnídeo nas diversas redes sociais onde a gente tá. Facebook, página no Facebook, grupo no Facebook e grupo no WhatsApp, beleza? Links aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou ser bem direto aqui. O que eu gostaria muito de ver em um filme do Homem-Aranha, o que eu acho que deveria acontecer, é basicamente trazerem histórias dos quadrinhos ao pé da letra. Pegarem uma certa saga dos quadrinhos, ver o que acontece e traduzir isso para o cinema. Não é algo muito difícil, isso era uma coisa que era até cobrada no início dos filmes de quadrinho, que os filmes fossem o mais fiel possível, mas isso mudou com o tempo. Inclusive todos os filmes do Homem-Aranha, sem exceção, até os do Tobey Maguire, eles não são adaptações fiéis de saga dos quadrinhos, eles simplesmente pegam elementos dessas sagas, essas histórias, trazem para o cinema adaptando. Então o que eu acho que deveria acontecer? Eu acho que deveria haver filmes isolados, não necessariamente precisam fazer parte de um universo cinematográfico, eles não precisam ter ligação um com o outro, não precisam sequer ter os mesmos atores interpretando os personagens, mas o que eu penso que deveria ter é pegar essa saga, por exemplo, um Back in Black, Uma Última Caçada de Kraven, A Morte da Gwen Stacy, Homem-Aranha Azul, e trazer essas histórias tão icônicas para o cinema. Óbvio, fazendo uma adaptação aqui, uma adaptação ali, mas de forma que a história transcorresse da mesma forma que os quadrinhos. Eu sei que às vezes a narrativa não é a mesma, o que funciona em um não funciona em outro, mas isso nunca foi tentado antes, eu penso, na questão do cinema contemporâneo, né? Mas não haveria problema algum em continuar os filmes do CM e dos outros universos, porque uma coisa não teria ligação com a outra. Poderia seguir o exemplo da DC com suas séries, junto com o Flash, que existe o Flash nos filmes, existe o Flash nas séries. Por que não fazer dois filmes do Homem-Aranha diferentes? Os filmes de hoje eles pegam elementos de sagas e adaptam, mas no geral eles fazem histórias totalmente novas. Eu posso dar exemplo aqui os filmes do Homem-Aranha do CM, a gente tem a saga aí, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, por exemplo. Ele é um filme que existe uma saga nos quadrinhos chamada De Volta ao Lar, mas que não tem absolutamente nada a ver com o De Volta ao Lar do filme. A mesma coisa do Longe de Casa. Longe de Casa eu não me lembro de ter alguma saga chamada Longe de Casa, mas eu sei que aquela história não existe nos quadrinhos. Então são histórias totalmente novas, com elementos dos quadrinhos, com a essência do personagem, às vezes sim, às vezes não. Isso aí é coisa para outro vídeo. Mas que são histórias totalmente originais. Então eu penso que deveria acontecer adaptações 100% ou quase isso, parecido com os quadrinhos, adaptando a mesma sequência de acontecimentos isolados, levando em conta que tem história passada, que o Homem-Aranha enfrentou outros vilões, até aquele mesmo vilão daquela história, e simplesmente contar essas histórias isoladas. É algo que eu gostaria muito de ver. Eu não tenho um fancast pronto aqui de um filme perfeito do Homem-Aranha, que o Peter Parker é interpretado por tal ator, a Mary Jane é interpretada por outra atriz, a Gwen é interpretada por tal atriz. Eu não tenho isso, porque depende muito da época, depende muito de qual momento da vida do Peter Parker está sendo abordado. Por exemplo, a gente não teve uma história de origem 100% fiel aos quadrinhos até hoje. A que mais parece mesmo é a do Tobey Maguire, mas não tivemos o 100% fiel. A gente não viu o Peter pulando de um carro que estava em movimento na rua, subindo um prédio, escalando, descobrindo os poderes e amassando o cano de ferro. A gente não viu isso. A gente viu algo parecido, a gente viu o Peter subindo a parede no beco e tal, soltando teia. Enfim, independente disso, não tivemos uma história 100% igual os acontecimentos dos quadrinhos. Então acho que deveriam dar uma chance pra isso. É o que eu gostaria de ver, na verdade, né?
Gostaria muito de ver, como eu disse antes, a última caçada de Kraven, a morte da Gwen Stacy. Eu gostaria de ver o Homem-Aranha Azul, é uma história ótima. Imaginem um filme que adaptasse a morte de Jim DeWolf. Isso não vai acontecer nunca no Homem-Aranha do UCM, então não necessariamente esses filmes precisam fazer parte de um universo cinematográfico. Pode ter participação de outros atores, mas não precisam seguir uma sequência, na minha opinião. Esse pra mim seria o tipo de filme ideal para o Homem-Aranha. Mas mudando um pouco o assunto, eu penso que o formato ideal de produção cinematográfica, audiovisual para o Homem-Aranha seria o formato de séries, assim como foi com Demolidor, com Justiceiro. Enfim, esses heróis, eu penso que o Homem-Aranha é um herói urbano, que tem histórias bem pé no chão e que daria para adaptar em série. E tem algumas grandes sagas do Homem-Aranha que poderiam ser adaptadas em série também. Então, dá para trazer isso pro universo das séries, com um orçamento bom, obviamente, porque se for para ser algo de orçamento nível CW, é melhor nem fazer, melhor continuar com os filmes mesmo. E os filmes também, eles são mais rentáveis para Sony, para Marvel, enfim. Por isso que eles não adaptam o Homem-Aranha como série, mas eu penso que é algo que deveria acontecer. Deveriam dar uma chance para isso. As fanséries que tem no YouTube já são ótimas, então as que poderiam ser feitas pela empresa, pelas companhias que têm os direitos do Homem-Aranha, poderiam ser ótimas também. E você, como seria um filme ideal do Homem-Aranha? Comente aqui embaixo, tudo bem? Você gostou da minha ideia, da minha história? Comente aí também, quero saber a sua opinião. Quero saber se você concorda comigo, se discorda. Aqui todo mundo pode falar à vontade, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o Império Aracnídeo aqui nas redes sociais que ele faz parte, tudo bem? É isso aí, muito obrigado e Go Spidey! Trying to protect your soul.